Tu conhece a série Punk, A Levada da Breca? Essa série, que é de 1984, na realidade ela se chama Punk Brewster apenas, né? Mas quando ela veio aqui para o Brasil, ela ficou sendo chamada de Punk, A Levada da Breca. Levada da Breca, né? Levada da Breca, aliás, é um termo bem brasileiro, né? Que remete aí a uma criança bem levada, né? Uma criança que tem muita energia aí, que gosta, né, de ser bem ativa. E tudo, né, a ver com a punk aí, né? A punk ela é uma criação do David W. Duchan e a personagem recebeu esse nome, né, porque o produtor da série, né, o Brandon, ele tinha um amor de infância que ele chamava ela carinhosamente de punk por causa do estilo dela, né, por causa das ideias dela bem revolucionárias e tudo mais. E por causa disso ele chamava ela de Punk. E aí quando ele foi criar a personagem, ele lembrou bastante dela, né? E ele decidiu chamar de carinhosamente também de Punk. Assim como o cachorrinho da Punk, né, que na série original chamava o nome de Brandon, né, em homenagem a ele, ao produtor. E quando veio aqui pro Brasil, ele recebeu o nome de Pink, né? Quem aí não lembra do Pink, né, daquele, acho que era um Golden Retriever, que vivia aí com a Punk, né, para cima e para baixo, vivendo aí altas aventuras, né? E a série ela era muito, muito, muito querida na época, né? Tanto lá fora aqui como aqui no Brasil, né? A gente assistia aí no SBT, podia assistir no SBT. Eu era uma que era apaixonada pela Punk, né? Eu não podia ouvir a musiquinha de abertura, né? Que eu corria para assistir, adorava as historinhas. Anos depois, ela virou também uma série animada, né? Que foi mais ou menos em 1985. A série, no caso, era de 84, então em 85 ela criou uma versão, ela ganhou uma versão animada, né? Um desenho. E também tinha uma abertura muito legal o desenho, né? Também tinha lá todos os personagens da série. E mais um serzinho, né, espacial aí, né? Um extraterrestre chamado Gloomer, né? Que ele acompanhava aí a Punk também em várias aventuras. E a série, né, ela era estrelada, né, quem fazia o papel da Punk era a Solé, deixa eu ver aqui o nome dela direitinho, é Soleman Fry. E a Soleman Fry, né, ela acabou virando aí um ícone da cultura pop dos anos 80, né, juntamente com a personagem da Punk. As pessoas associavam muito ela, né, toda essa questão da moda, a questão das ideias revolucionárias, né, tanto que a punk tem essa cultura aí, meio punk, né, nas vestimentas, andava sempre de jaqueta, aquele lencinho amarrado na perna e tudo mais, né. A série, como eu falei, foi muito amada, né, por todos. Ela traz algumas curiosidades de quando ela veio para o Brasil, né? Aqui no Brasil, eles tiveram que trocar as cenas que falavam sobre dólar para cruzeiro. E também o presidente, né? Eles colocaram o Tancredo Neves, que era da época, né, dos anos 80. E a Soleil, né, ela sempre teve, ela continuou aí mesmo depois da série, tendo uma questão de muito carinho com os fãs dela, né, muito acolhimento, ela é muito querida ainda. Então, em 2010, ela decidiu que se ela batesse 1 milhão, né, de seguidores no Twitter dela, ela ia se vestir toda de punk para tentar agradecer aí o mínimo, né, que os fãs fizeram por ela. E ela fez isso, ela se vestiu, né, se vocês procurarem nas redes sociais tem ela. E a série ela teve 4 temporadas, né? Todas muito queridas aí, né? Por todos os fãs, né? Ela acompanhou a Punk aí desde pequenininha, né? Até ali o comecinho da adolescência. E quando foi em 2021, né? Ela teve um revival aí, né? A própria Soleil, ela interpretou novamente a Punk, né? Com o retorno da Punk Brewster. Ela já fazia aí uma mulher de seus 30 e poucos anos, que era mãe solteira, ela tinha 3 filhos, e ela encontrava uma garotinha que lembrava muito ela, né, na parte que ela era da infância, e ela tem aquele revival aí daquele tempo e tudo mais. Só que não teve o sucesso esperado, né? A série acabou na primeira temporada mesmo, tendo apenas aí 10 episódios, né? E a Solé, logo em seguida, ela fez um documentário também, né? Contando tudo sobre a vida dela, os bastidores, desde quando ela era pequena até a fase dela da adolescência, tudo que ela passou.
Tem muitos depoimentos, né, de pessoas que conviveram com ela naquela época, na parte da punk, né? A gente lembra aí de diversos personagens, né? O Alan, a Cherry, Margot, dentre tantos outros, né? O próprio Arthur Bicudo, né, como ele era chamado aqui no Brasil, que era o pai adotivo da Punk, né, que ele termina adotando a Punk, né, da segunda temporada. O Arthur era um fotógrafo viúvo, né, que administrava lá o prédio onde eles moravam, né, que era sempre muito animado, né, por muita confusão das crianças e até mesmo dos adultos. E a Soleil, ela continuou aí nessa carreira, né? Ela terminou sendo empresária, dubladora, atriz, né? Ela também entrou pro lado da direção, de ser diretora, né? De alguns projetos e tudo mais. Ela fez participação em diversos é, eventos televisivos, né? Como, por exemplo, Friends, né? Ela fez o papel da Kate, e também ela dublou muitos personagens aí para animação, né? Personagens bem conhecidos como as bonequinhas Bratz. Ela dublou até elas para jogos de videogame e tudo mais. Dentre tantos outros projetos, né, que ela fez. Ela disse que considera esse um período da vida dela muito feliz, né? Que apesar de ter sido muito cansativo também, porque ela trabalhava aí na televisão desde os 6 aninhos dela. A Soleil, que é filha de uma mulher que era caça-talentos, né? E de um ator, o pai dela era ator. E ela sempre viveu nesse meio televisivo, né? Então, quando ela tinha aí 8 anos, ela foi chamada para participar das audições, né? Para fazer a Punk. E ela conseguiu derrotar simplesmente 3.000 garotinhas, né? E ela ficou aí fazendo a Punk, né? Se tornou aí muito querida, muito amada. Aliás, até hoje ela é, né? As redes sociais dela são preenchidas por diversos fãs, né? Tem muitas mensagens de apoio a ela. Hoje em dia ela já tem 49 anos e ela segue nessa vida, né? De ser dubladora, de ser produtora e tudo mais. O episódio mais conhecido, né, da Punk Brewster é o chamado Dia das Mães. Ele fala sobre como a Punk ficou muito triste, né, nesse dia, porque todos tinham mães, menos ela, né? E aí depois ela acaba vendo várias historinhas, né, dos coleguinhas dela que moravam lá com ela, né? Como a Cherry, que morava com a avó, né? E ela também acaba recebendo muito apoio, né, do Arthur, porque o Arthur fala para ela que, apesar de tudo, eles são uma família, né? Pode não ser como uma família convencional, mas eles eram uma família, querendo ou não, e que ela era muito amada, né? Tanto por ele como pelos coleguinhas dela, as pessoas lá do prédio e tudo mais. E esse episódio também é o mais lembrado, né? Quando perguntado aos fãs, né, da série, os fãs da série sempre falam, lembram muito, né, sobre esse episódio. Existem tantos outros, né? Eu lembro de diversos assim que marcaram minha infância, né? Episódios que eu ficava muito comovida, né? Como que ela vai ajudar uma pessoa, né, que é tipo um mendigo e tudo mais, e ela ajuda, acho que é um episódio de Natal, se eu não me engano. Então, assim, é uma série que realmente marcou a vida, né, de quem viveu ali os anos 80, de quem foi criança, e de quem tinha, né, esses programinhas, assim, para poder assistir, né, porque naquela época a TV era realmente feita para as crianças, né, tinha muitas séries, tinha muitos desenhos, e realmente a Punk marcou aí toda uma década, né. E, querendo ou não, né, faz sucesso até hoje, tá nos corações das pessoas, né, até hoje e tudo mais. A atriz que fazia a Punk, né, a Soleil, ela também passou por episódio de bullying, né, na adolescência dela, que ela tinha um problema nas mamas e ela sofreu muito por causa disso, até fazer uma cirurgia, né, as pessoas apelidavam muito ela. Então ela também fala muito sobre isso no documentário, né, sobre essa questão de como até a questão da Punk, né, ajudou ela a se sobressair desses momentos muito tristes que ela teve da vida dela, né, na fase da adolescência e tudo mais. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.